Olá, você que está em casa, você que está navegando por outras galáxias, outros universos, outras possibilidades de futuro, né? Sei lá o que. Está no ar o podcast, a nova temporada dos podcasts do Janela Central. Enquanto você está ouvindo esse áudio, tem a galera também que está acompanhando ao vivo pelo meu Instagram. Posteriormente, nós vamos gravar no @Janela Central. Eu sou o Daniel Alves, é o novo podcast da nova temporada dos podcasts do Janela Central. Hoje nós vamos falar sobre uma série de quadrinhos Marvel que vai gerar discussão também para outros segmentos da nossa vida, que é o que aconteceria se nós tomamos várias decisões na nossa vida. E se nós não tivéssemos tomado essa decisão, o que aconteceria da nossa vida? Quem você seria? Você que está me acompanhando aí pela live no Instagram. Quem você seria se você não tivesse tomado tal decisão lá no passado? Quem você seria hoje? Eu trouxe 2 quadrinhos aqui. Você que está aí no Instagram está acompanhando o que aconteceria se foi uma série de quadrinhos publicada pela Marvel aqui no Brasil, né, pela editora Panini. Marvel Especial, eu tenho o volume 4. O que aconteceria se? E eu tenho também aqui o volume 16, com essa capa aqui do Capitão América segurando o Homem de Ferro nos braços. E aí é o seguinte, você precisa ler alguns desses quadrinhos. Para você entender melhor, você precisa ler um quadrinho anterior, né? Porque gera essa seguinte discussão. E nesse primeiro momento eu queria conversar com vocês justamente sobre isso. O que aconteceria se, para nós entendermos a proposta dessas séries aqui que foram lançadas pela Marvel aqui no Brasil. Você que está chegando agora aí pelo Instagram, eu estou transmitindo aqui ao vivo e também estou fazendo a gravação do podcast para eu editar e publicar depois para a galera, beleza? O What If vai ser animado? Ouvi dizer que sim. Vai sim. Tem trailer já lançado e tudo mais. O Anderson perguntando aqui, participando com a gente na live. O que aconteceria se, por exemplo, até Howard o Pato aparece? Isso, o Anderson, vai ter como base as possibilidades, né, do que seria, o que aconteceria num futuro se alguém tomasse uma decisão diferente. Ou se, na verdade, se alguém não tivesse no meu lugar naquele dia, fosse outra pessoa, né? Aquela outra pessoa tomaria as mesmas decisões que eu. Quem mais está entrando por aqui? Ana Alves chegando por aqui também. Uhul! Olha aí, até a família participando aqui. Galera, é o seguinte, dentro dessas ideias de futuro, né, do que é que vem a ser esse What If, grande Lúcius chegando por aqui também, marcando presença na nossa transmissão e também no nosso podcast. É o nosso primeiro podcast aí dessa nova temporada. É o seguinte, começando aqui pelo volume 4, eu vou conversar com vocês o seguinte. Esses volumes publicados aqui da série de quadrinhos, né, Marvel Especial, esse aqui é o volume 4. O que aconteceria se um volume de 148 páginas, e aí a sinopse diz o seguinte: uma nova geração de sensacionais aventuras na linha clássica série, na linha da clássica série O que aconteceria se, desta vez com os mais recentes eventos que abalaram o universo Marvel. Uma incrível viagem pelo caótico mundo das possibilidades, onde os fatos não ocorreram como deveriam e as consequências são terríveis. Descubra o que aconteceria se o Peter Parker fosse consumido pelos impulsos primitivos na sua jornada espiritual e se tornasse mais aranha do que homem em O Outro. A maior ameaça da história dos Vingadores não fosse detectada a tempo em A Queda. Wolverine, a mais perfeita máquina de matar conhecida, não escapasse da lavagem cerebral e continuasse a ser um inimigo do Estado. O grupo secreto treinado pelo Professor X tivesse sobrevivido no resgate dos X-Men originais em Gênese Mortal? E se o mutante Legião, ao voltar do passado, matasse Charles Xavier e Magneto, deixando os X-Men sem um líder para resistir à Era Apocalipse, né? A Era do Apocalipse. Então é o seguinte, a proposta dessas séries, né? O que aconteceria se tem como base grandes histórias do universo Marvel. E essas grandes histórias, obviamente, tem toda a sua introdução, seu desenvolvimento, sua conclusão lá, né?
Tem toda a apresentação, tem a aventura do herói nesse processo de desafio, né? Superar os desafios que surgem. Duas grandes histórias que serão mencionadas com certeza dentro da animação What If, o que aconteceria se Vingadores à Queda. Em um desses quadrinhos aqui tem Vingadores à Queda, onde o grupo dos Vingadores acaba se separando, né, diante de alguns conflitos que surgem dentro do próprio grupo. Eu estou aqui mostrando para a galera que está na live, você que está assistindo esse podcast, você verá posteriormente aí nos vídeos e tudo mais. Vingadores à Queda, eu estou mostrando aí o volume da coleção da Salvat, ou Salvat, que foi publicada no Brasil. Há um conflito na mansão dos Vingadores, né, que nós estamos acostumados lá na versão dos filmes. Os Vingadores moram inicialmente na Torre Stark e posteriormente eles moram no QG dos Vingadores. Outra saga importantíssima dentro do universo Marvel é Dinastia M. Dinastia M, quando a Feiticeira Escarlate, cansada dos conflitos entre os mutantes e principalmente do seu pai, o Magneto, ela usa o ápice do seu poder dizendo a seguinte frase: chega de mutantes. E nesse estalar de tempo, né, que ela não estala o dedo, né, igual o Thanos, mas ela diz chega de mutantes. E nessa frase chega de mutantes, muitos mutantes perdem os seus poderes. E passam-se anos, vão passando anos e anos, e não nasce mais nenhum mutante. E aí o Ciclope vai iniciar aí todo um processo de revolução para conservar os mutantes que ainda existem, né? E tem toda uma problemática, não é só isso que acontece na Dinastia M, mas há outros problemas. E uma dessas possibilidades é o seguinte: nesse volume 4 da série O que aconteceria se... Aí vem no primeiro momento, o que aconteceria se a Feiticeira Escarlate não tivesse agido sozinha? Porque aqui no Vingadores à Queda, ela age sozinha para destruir os Vingadores, né? Esse conflito entre Vingadores e mutantes, a Feiticeira Escarlate já tem os seus problemas psicológicos para dar conta, tem todo esse problema aí. E o que aconteceria se ela não tivesse agido sozinha? Há uma saga também bem secundária em que o Peter Parker ele entra em conflito entre o seu instinto aranha e o seu comportamento humano. E o que aconteceria se o Peter Parker desse lugar muito mais à aranha do que propriamente ao lado humano dele? Outro caso também, já indo aqui para o volume 16 da série, né? What If, né? O que aconteceria se... é interessante que nesse volume, o volume 16, diferente do volume 4, apresenta uma sequência interessante para você ler. O Homem de Ferro morto, um mundo sem super-heróis, o Doutor Destino possuindo todo o poder do Beyonder, Mary Jane assassinada. Esqueça tudo o que você sabe sobre o universo Marvel e revisite 5 das maiores sagas da Casa das Ideias, com um desfecho diferente e surpreendente para esses verdadeiros clássicos. E aí você tem Dinastia M, nesse volume aqui, Morre uma Lenda, que é uma história aí do Capitão América, o novo Quarteto Fantástico, A Volta do Uniforme Negro e Guerras Secretas. São grandes clássicos Marvel, como eu já havia mencionado, e você tem essas histórias já finalizadas, esses arcos já preenchidos dentro do universo Marvel, daquilo que você já conhece, né? E a proposta da série What If é justamente essa, de você criar novas possibilidades daquilo que você já conhece. Imagina o seguinte: quem assistiu Guardiões da Galáxia viu que os saqueadores sequestraram, né? Aspas aí para esse sequestraram, o Peter Quill. O que aconteceria se o menino sequestrado pelos saqueadores fosse, na verdade, o T'Challa de Wakanda? O que aconteceria se tivesse sido o T'Challa? Então vai toda uma história a partir desse ponto fora da curva, né? Tem uma galera já participando aqui também da nossa live.
E aí, meu filho, grande Lúcius, grande Rian Madison, Homem de Ferro não teria morrido se tivesse pego a manopla e subido pra cima. É isso aí. A galera já chegando por aqui também. Daniel Top, cara inteligente, medonho. É nada. Mó falta das aulas de literatura com esse cara. Rapaz, pois é. Estamos agora somente nas lives aí, transmitindo pra todo o Brasil e toda a galera que acompanha aí pelas lives, né? Eu também tô gravando o podcast aqui. Esse é o primeiro podcast dessa nova temporada. Eu não avisei anteriormente, não fiz propaganda, nada. Aí deu bem pouquinha gente, né? A galera que tá aqui tá interagindo, vai vendo aí como é que vai ser. Vai sair agora, né? Falando mais uma vez, o aplicativo, né? O serviço de streaming da Disney. Uns chamam Disney+, outros chamam Disney Plus. Dentro da parceria Disney Marvel, vai sair uma série animada, né? Ou seja, um desenho animado, né? Vai ter uma temporada aí. Não sei ainda quantas temporadas irão ser, mas acredito que o aplicativo lá, né? Vai ter todas as temporadas bonitinhas lá para vocês. Que a Marvel, ela tende a fazer séries assim um tanto quanto medianas. Se compararmos com a qualidade das séries que a DC produz, a Marvel tem mostrado um trabalho bem inferior se compararmos com as séries animadas da DC, que são muito melhor elaboradas, né, muito bem estruturadas. Vamos ver aí, agora com essa parceria Marvel-Disney, vamos ver o que é que vem, né? Tem séries animadas do Homem-Aranha, né, que a Sony produz, que são muito boas, outras um tanto quanto infantis. Mas é isso, gente. Uma coisa que nós precisamos perceber é que essas novas animações é para um novo público, é para um público mais infantil realmente. Não é para o público que acompanha desde o primeiro Homem de Ferro lançado nos cinemas e que agora quer uma animação nostálgica e tudo mais. Porque o adulto, ele vai dando prioridade a outras coisas. E a empresa que dá conta desses super-heróis, a empresa que dá conta desse produto, precisa fazer com que ele venda. E para você vender, você precisa inovar, você precisa renovar o teu produto para que ele possa estar sempre na prateleira, atraindo o público. Seja o público antigo, comprando, consumindo por nostalgia, ou porque você precisa, né? Você mantém aquele contato do fã, né? Independente da versão que esteja sendo transmitida aí, beleza? Vamos concluindo este último bloco de podcast, né? O nosso primeiro podcast aí dessa nova temporada, questionando o que aconteceria se... O que aconteceria se eu não estivesse gravando esse podcast? O que aconteceria se você não estivesse assistindo essa live, né? A live / gravação de podcast? É interessante pensarmos, né? Pararmos um momento da vida e pensarmos o seguinte. Você que já tem a sua profissão, você que já é um profissional renomado aí na sua área. Falando em profissional renomado, a Kelly acabou de entrar aqui. O melhor nada, rapaz. O melhor é você aí, grande profissional aí, né? Profissional de sucesso. Um abraço pra ti, Kelly. E o que aconteceria se você não tivesse a profissão que você tem hoje? O que aconteceria se você não tivesse estudado na escola que você estudou? O que aconteceria se você não tivesse conhecido as pessoas que você conheceu na época da tua escola? O que aconteceria se você tivesse nascido em outra família? O que aconteceria na vida das outras pessoas se você não tivesse nascido? Né? Vale a pena essa reflexão. A série da Marvel brinca justamente com essas possibilidades, né? E o nosso podcast hoje é justamente sobre isso. O que aconteceria se? O que aconteceria se o Daniel não fosse professor de língua portuguesa? O que aconteceria se o Daniel não fosse leitor de quadrinhos? O que aconteceria se o celular não tivesse sido inventado? Será que teríamos essas lives? O que aconteceria se não existisse o Google? O que aconteceria se não existisse internet? E aí a tua mente começa a viajar. Se não tivesse internet a humanidade já teria acabado. Não vamos ser assim tão dramáticos. E aí nós temos essas possibilidades, gente. É colocar a tua mente para funcionar. O que nos falta muitas vezes, né, à medida que a nossa vida vai avançando, é essa possibilidade de criar.
Não criar para produzir conteúdo, não criar no sentido de que meu trabalho exige isso, mas colocar a tua mente para funcionar sem as barreiras, né, daquilo que o cotidiano nos impõe. Nós já temos tantas responsabilidades, nós já temos tantas metas para cumprir, né? Tem as obrigações para serem feitas, cumpridas e tudo mais. Então coloca a tua mente para viajar. O que aconteceria se... Aí você completa aí na tua casa, você que está ouvindo esse podcast no carro, lavando a louça, arrumando a casa, não sei. Geralmente eu escuto podcast quando eu estou lavando a louça ou então arrumando a casa. Ponho na TV, no carro não porque eu não dirijo, mas vez ou outra aí no busão, ponho meus fones aí e fico andando pela cidade escutando um podcast. Você pode estar fazendo isso com Janela Central, né? Pelo podcast aí do Janela Central. E é o seguinte, para a gente finalizar o podcast de hoje, rapidinho, curtinho, eu queria a colaboração de vocês. Se você tem um empreendimento, você vende alguma coisa, você divulga algum conteúdo, você tem algum conteúdo, tem alguma coisa que você faz, alguma coisa que você gosta e que você gostaria de divulgar, você quer divulgar, divulga aqui no Janela Central, tá certo? Nós vamos ter o podcast publicado aí talvez semanalmente, é algo que eu ainda estou projetando, algo que eu ainda estou pensando em como produzir com bastante frequência. Às vezes eu tenho esse hiato, né, esse intervalo na produção de conteúdo para a internet por conta de outras responsabilidades, outros compromissos e também a questão de barulho, né? Como eu não tenho estúdio, eu preciso do silêncio, do ambiente para que o áudio fique legal para todo mundo ouvir, tá certo? Independente, vai ter um ruído ou outro, vai passar o metrô, vai passar a moto, vai passar o avião, vai passar o cometa Harley, porque basta você ligar a câmera, basta você apertar o gravando que o mundo desaba. Então você que está ouvindo aí o nosso podcast, não se incomode com barulho, né? Acredito que na edição sai muita coisa. Então, olha, você conhece alguém que tem uma loja e quer divulgar na internet e tudo mais? A gente tanto divulga no nosso perfil do Janela Central, como também nas transmissões do podcast, beleza? Meus queridos, minhas queridas, nós vamos ficando por aqui. Essas lives, elas irão oscilar entre tarde e noite, para ver em que horário o público atinge, né, melhor atinge melhor as pessoas. E aí nós vamos ficando por aqui, beleza? Um abraço bem grande a todos vocês. Até a próxima transmissão. Vou avisar com antecedência para vocês divulgarem para todo mundo e nós temos uma participação sensacional aqui, tá bom? Valeu, gente, um abraço, até a próxima e tchau!